Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu venho aqui para deixar mais uma palavra de reflexão para nós. Eu espero que essa palavra fale muito ao seu coração, né? Espero que você tenha passado aí um ótimo final de semana, que a sua semana tenha começado abençoada e que o resto dela se inicie com a bênção do Senhor. E eu queria ler com vocês em Jonas 1, que diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grita contra ela, porque a maldade daquela cidade chegou aos meus ouvidos. E Jonas se aprontou para fugir da presença do Senhor, indo na direção ao contrário. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe da presença do Senhor. Aqui, meus queridos, nós vemos uma palavra no qual Deus chamou um homem, chamou Jonas. Ele foi lá e ele deu a Jonas uma ordem. Disse para Jonas, levanta, apronta-se e vá à cidade de Nínive e diga para aquele povo que o seu pecado chegou até a mim. Quantas vezes de nós não somos Jonas, mas nós às vezes temos atitudes de Jonas? Quantas vezes nós recebemos uma ordem do Senhor e fazemos como Jonas? Levantamos e nos aprontamos. Mas nós não fazemos aquilo que Deus quer. A Bíblia fala assim que Jonas, quando ele recebeu a ordem do Senhor, ele não questionou, ele não reclamou. Mas nos pensamentos de Jonas já tinha um plano formado. Jonas preparou, levantou e foi em direção àquele local, comprou uma passagem e entrou no barco para fugir da presença do Senhor. Como se fosse possível nós escondermos dos olhos do Senhor. Como se fosse possível Jonas se esconder da presença do Senhor. Daquele que tudo vê, daquele que tudo pode. Irmãos, quem era Nínive? Nínive era uma cidade, irmão, do qual ela estava tão cheia de pecado, tão cheia de erros, e chegou diante do Senhor o pecado de Nínive. Mas naquela cidade tinha pessoas inocentes, tinha vidas inocentes, que o Senhor não queria que morresse, porque chegou aos ouvidos de Deus o pecado daquela cidade, e Deus iria destruir aquela cidade. E para que não houvesse uma destruição, para que houvesse uma chance, uma oportunidade daquele povo se converter, para que tivesse uma oportunidade de ouvir uma verdade e o povo se arrepender, Deus foi lá e levantou e falou com Jonas. Jonas, levanta, apronta-se e vá à cidade de Nínive. Mas Jonas, irmãos, como nós, muitas das vezes, recebemos uma ordem do Senhor e vamos à direção contrária. O que é que nós temos feito nesses tempos de pandemia? Qual tem sido as nossas atitudes? Nós não podemos sair de casa, nós não podemos fazer uma visita, nós temos que manter o distanciamento social. Mas muitas das vezes nós temos uma ferramenta tão prática, que é um celular, que é enviar um vídeo, que é enviar uma mensagem de voz, que é pelo WhatsApp. Nós temos tanta facilidade hoje de chegar até aquelas pessoas que estão carentes, que estão necessitadas, mas muitas das vezes nós fazemos como Jonas. Deus coloca em nosso coração algo tão simples, tão fácil, já temos a ferramenta, mas mesmo assim nós às vezes preferimos ficar em uma conversa paralela com amigos, com conhecidos, mas nem sequer às vezes perguntamos como o amigo está, o que ele está precisando, e se sabemos que ele está em dificuldade, não evangelizamos. Como tem sido a sua vida nesses momentos tão difíceis? Será que você tem tido a oportunidade de falar do amor de Deus, de evangelizar o amor de Deus? Ou você tem tido a mesma reação que Jonas?
Se a gente continuar lendo a história de Jonas, nós vamos ver lá, irmão, que a história de Jonas, lá no capítulo 2, nós vamos ver que a história, ainda no capítulo 1, no capítulo 1, nós vamos ver que Jonas, ele comprou a passagem, ele entrou naquela embarcação, ele se escondeu dentro daquele barco, irmão. E a Bíblia diz que Deus enviou um forte vento e aquela tempestade começou a assolar o barco. Assolar de uma maneira que a Bíblia diz assim, que o barco quase ia partir ao meio, de tão violento que era a tempestade. Muitas das vezes nós estamos vivendo situação e nós não entendemos o porquê a situação tem vindo a tempestade tem levantado tão bravio contra nós. Jonas estava dormindo naquele barco. Jonas estava apagado. Não estava tendo dimensão do que estava acontecendo lá fora. É o que muitas das vezes nós vivemos. Nós vivemos trancado dentro da nossa casa, trancado dentro do nosso mundinho, esquecendo do que está vivendo lá fora. Vivemos trancado dentro da nossa razão, dentro da nossa opinião, dentro do nosso eu, dentro da nossa vontade, sabendo que Deus é aquele que pode livrar, que pode fazer. E nós esquecemos do que está acontecendo lá fora. E a Bíblia diz assim, irmãos, que aqueles marinheiros, eles entraram em pânico. Eles começaram a ficar apavorados diante de tudo o que estava acontecendo. Diante a tempestade que estava se levantando cada vez mais. E como eles não sabiam o que fazer, eles começaram, irmãos, a lançar sorte. Um dos marinheiros desceram no porão, achou Jonas lá e perguntou o que é que ele estava fazendo lá. E ele disse que estava se escondendo. Mas aí, irmãos, eles começaram a lançar sorte. Porque eles queriam saber o porquê isso estava acontecendo. Mas antes deles lançar sorte, antes deles lançarem, descobrir quem era, eles começaram a lançar no mar suas bagagens. Quantas das vezes, irmãos, nós vemos pessoas no desespero, lançando mão da sua própria vida, lançando mão daquilo que tem de bom, aquilo que tem de melhor. Quantas das vezes nós vemos pessoas lançando mão da sua família, lançando mão do seu emprego, abrindo mão disso, porque a pessoa está numa situação vulnerável, ela está numa situação que ela acha que ela vai afundar, que ela vai a pique, que ela vai morrer, e nós estamos do lado de dentro, escondido, sabendo da resposta, sabendo do que tem que fazer. E aí Jonas, eles apavorados, eles disseram, olha o que você fez. Aqueles homens, cada um estava clamando para o seu próprio Deus, pedindo socorro, pedindo ajuda. E o socorro, a resposta estava dentro do barco, mas não estava no Deus dele. A resposta estava sobre Jonas, porque Jonas fugiu. Jonas estava tentando se esconder de Deus. Jonas estava tentando fugir dos olhos de Deus, fugir da presença de Deus. E Deus é aquele que tudo vê, para mostrar para Jonas que ele tem o todo poder. Ele permitiu uma tempestade, um vento forte, atacar aquele barco. E aí Jonas disse para eles. Eles perguntaram, o que nós vamos fazer para acalmar esse mar? E aí Jonas disse assim, lança-me no mar. Me atire ao mar e esse vento vai passar. Olha bem, irmão, se você ler a história toda, você vai ver. Você vai acompanhar, você vai ver que Jonas não estava preocupado com o que ia acontecer com Nínive. Jonas não estava preocupado quantas pessoas iam morrer lá. Mas Jonas estava ali, irmãos. Aqueles homens que estavam clamando, cada um Deus diferente, temia em tocar na vida de Jonas. Olha bem como são as coisas. Às vezes as pessoas nos veem como homens e mulheres de Deus e não nos toca. E às vezes nós somos homens e mulheres de Deus e não temos coragem de ir lá e fazer o que Deus quer. Aqui, irmãos, a Bíblia fala, lá no verso 2, que Jonas foi lançado, irmão, no mar. E veio um peixe grande e o comeu, o engoliu. E a Bíblia diz assim, ó, Jonas 2, verso 1 a 3, diz assim, ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu me ouviste a minha voz.
Tu me tiraste do abismo, bem do fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Olha bem, irmãos, como é as coisas. Nínive estava vivendo uma situação terrível diante dos olhos de Deus. Nínive estava pecando, Nínive tinha todo tipo de pecado, todo tipo de erro, irmãos. E Deus já tinha decidido destruir Nínive. Em 40 dias, Nínive seria destruída. Mas Deus se compadeceu de Nínive. Deus estava dando uma oportunidade para que aquele povo fosse salvo. E a oportunidade era Jonas ir lá e falar do amor de Deus. Jonas não ia precisar pagar dívida de ninguém. Jonas não precisava gastar o seu dinheiro. Jonas só tinha que obedecer à ordem de Deus, que era ir e evangelizar aquele povo. E Jonas estava com seu coração duro. Mas Jonas, quando se encontrou em uma situação de risco, em uma situação de morte, em uma situação onde ele não tinha saída, onde ele ia esperar a morte chegar, porque se ele ficasse ali, certamente ele iria morrer. Ele clamou lá de dentro, ele clamou por socorro. Como pode Jonas, na sua necessidade, clamar ao Senhor e Jonas achar que não tinha ninguém ali em Nínive que pudesse estar clamando ao Senhor? Olha só, Jonas clamou porque ele achava que não precisava morrer, que Deus poderia ter misericórdia dele e livrar ele como livrou. E Jonas não estava se colocando na situação, no lugar de Nínive. Muitas das vezes nós somos assim. Nós só colocamos no lugar daquela pessoa quando vivemos. Aí nós entendemos. Nos falta empatia, irmão. É uma coisa que nós precisamos ter hoje, nos últimos tempos. Empatia pelo próximo. Ver a situação, nos colocar no lugar dela. Lá dentro do peixe, Jonas clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Será que Jonas não tem essa consciência, não tinha essa consciência que também em Nínive, se ele clamasse, Deus iria ouvir? Mas o orgulho, às vezes o eu, a vontade própria, o desejo de querer fazer aquilo que é o certo no meu pensamento, nos leva a distanciar de Deus, afastar de Deus, como se fosse não capaz nós estarmos longe e tivéssemos capacidade de escondermos de Deus. E lá no ventre, ele se arrependeu. A Bíblia diz, você continua lendo, você vai ver que lá o peixe vomita ele na praia. E você vai ver, irmão, que pela segunda vez, Deus dá uma oportunidade para Jonas. Lá, irmão, em Jonas 3, capítulo 1 e 2 diz assim: pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronta-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncia ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Será que nós não temos recebido, irmão, de Deus, da parte de Deus, mensagem suficiente para levar uma vida, 2 vidas, uma cidade, a um bairro, a uma nação? Será que nós não temos de Deus palavra direcionada para levar aquelas pessoas? Será que nós não temos tido de Deus palavra o suficiente para levar socorro até aquelas pessoas que estão clamando, ou até mesmo aquela que não clama, mas Deus quer salvar? Será que nós não estamos tendo palavra o suficiente para levar consolo, conforto a tantas almas que estão perdidas para esse mundo? Nós estamos tendo sim. A palavra de Deus diz assim que no final dos tempos, os jovens profetizarão, os velhos terão visões. E olha, irmãos, e hoje nós estamos vivendo tempos difíceis que nós não temos tempo para sair, não podemos sair de casa. Mas mesmo assim, não nos foi impedido de levar a palavra do Senhor. Não nos foi impedido de anunciar o evangelho do Senhor. Em quantos lugares, quantas vidas, quantas pessoas vão ouvir esse vídeo?
vão ver esse vídeo? Quantas pessoas têm sido alimentado através da internet? Quantas pessoas têm aceitado Jesus dentro da sua casa? Porque hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa. Mas muitos que Deus tem dado palavras, têm guardado só para si. Tem sido orgulhoso, tem sido omisso. Não tem se preocupado com quem está lá de fora, que a tempestade tem se assolado. Será que nós não temos que parar para pensar, refletir, que muitas das vezes tem pessoas morrendo na tempestade, tem pessoas sendo destruídas, porque Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma ordem e nós preferimos fugir? Até quando nós vamos ser pessoas assim? Tem pessoas que estão evangelizando, que estão anunciando o evangelho a todo preço, a qualquer custo. Tem pessoas que não estão se calando, mas tem muitos que já se calaram. Tem muitos que estão omissos dentro de casa, pouco estão se importando com o que vai acontecer. E a Bíblia diz assim que pela segunda vez Deus falou com ele. E aí ele se aprontou e foi para a cidade de Nínive. E anunciou lá o evangelho. O que é que você está precisando que aconteça na sua vida? Qual é a tempestade que você está precisando que aconteça na sua vida para que você entenda aquilo que Deus quer fazer e obedeça? Jonas estava dentro de um barco, escondido da presença do Senhor. Ali dentro, irmãos, quantos pais de família estavam ali? Quantos homens trabalhadores estavam ali? Quantos homens estavam indo para o mar para poder pescar e dessa pescaria trazer alimento para sua família? E Jonas, mesmo assim, colocou a vida daqueles homens em risco, sem se preocupar que aqueles homens poderiam morrer e não voltar para casa. Jonas não estava preocupado quantos homens ia deixar sua família, seus filhos órfãos. Nós somos assim. Nós não estamos preocupados com quem vai morrer, quem vai viver. E nós precisamos nos preocupar, sim. Se o que vai acontecer depende de Deus, irmão, nós só precisamos fazer. Quantos de nós dobramos o nosso joelho, clamamos a Deus por uma bênção para nós, mas esquecemos de quem está do lado de fora? Somos orgulhosos. Sabe por quê? Porque não importa. Se aquele povo quiser a bênção, que vai buscar. Se aquele povo quiser a bênção, que vai buscar. Mas Deus também quer nos levar para entregar para aquele povo uma bênção. Aqueles homens da embarcação lançaram ao mar, irmão, seus alimentos, suas bagagens. Para Jonas pouco, estava nem aí. Aquela bagagem era para que eles pudessem se alimentar, eram deles, eram pertence deles. E Jonas não se importou com o que eles estavam perdendo. Jonas não se importou. Quando Jonas viu, Jonas disse: eu não sabia que isso ia acontecer com vocês. Eu não sabia que essa tempestade ia vir contra vocês. Se você ler o capítulo todo, você vai ver a história dele. E você vai ver que quando ele entendeu, ele viu que aquela tempestade ia partir o barco ao meio. E não ia só matar ele, mas ia matar todos aqueles homens. Ele disse: sou eu, tentando fugir, esconder de Deus. Olha a ignorância dele. Olha o pensamento dele, de achar que isso é capaz, é possível escondermos de Deus. Até quando nós vamos ficar na ignorância? Até quando nós vamos ficar nos enganando a nós mesmos, querendo ficar dentro de casa, se escondendo da vontade de Deus, se escondendo do chamado de Deus? Se Deus tem te chamado para ser um Jonas na vida de uma pessoa, seja esse Jonas, mas não seja o Jonas fujão, seja o Jonas que levou a palavra do Senhor, evangelizou aquele povo e aquele povo aceitou. E aí a gente vê que o tempo passou, Jonas obedeceu, evangelizou aquele povo aceitou, mas Jonas não se conformou. E aí nós vamos para o capítulo 4, de 6 a 10, que diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para dar-lhe um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável.
E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela. Então, e nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também animais. Olha bem, irmão, a diferença de uma planta, a diferença de uma cidade, a quantidade de gente que tinha naquela cidade, era mais de 120 mil crianças e também muitos animais. Quantas pessoas tinha naquela cidade, irmãos? Crianças inocentes, crianças que estavam ali participando daquele mal, daquele pecado. Elas não tinham culpa, não mereciam morrer. Mas Jonas se compadeceu daquela planta. Por que o Senhor matou aquela planta? Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque ele estava na posição de conforto. Ele estava debaixo de uma sombra, nada o queimava, nada estava fazendo mal. Mas como o nosso Deus é Deus que tudo pode, é Deus que não deixa em conforto aquele o qual ele chamou, né? Ele sempre está nos tirando do lugar de conforto. Ele disse para Jonas: Jonas, você tem razão em estar com raiva assim? Ele disse: eu tenho tanta razão que eu quero até morrer. Muitas das vezes é assim. Nós não pregamos o evangelho porque temos razões. Não pregamos o evangelho porque eu acho que sou o dono da razão. Não pregamos o evangelho porque aquela pessoa não merece. Aquela cidade tem que ser destruída mesmo. Aquele povo tem que morrer mesmo. Aquele povo que busca a Deus se ele quiser. Quando Jonas evangelizou aquela cidade, ele subiu para um alto, sentou ali, irmão, não foi para descansar. Ele sentou ali para ver a destruição. De que forma você tem evangelizado o povo de Deus? Evangelizado por evangelizar e esperando a morte chegar? Ou você tem ido lá, evangelizado e esperando a salvação acontecer? Porque Jonas se compadeceu de uma planta, ficou irado, ficou revoltado. Se você vê aqui, há um diálogo, há uma discussão entre Jonas e Deus, querendo ter razão diante de um Deus, razão diante daquele que queria salvar o povo e não matar. Aí Jonas disse: eu tenho tanta razão que eu quero morrer, porque o Senhor não disse que ia matar? Foi por isso que eu não quis ir para Nínive, porque eu sabia que o Senhor tem compaixão, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor é todo poderoso e que o Senhor ia salvar. Então por isso que eu não quis ir, por isso que eu fugi diante do Senhor. Querendo dizer o quê, meus irmãos? Se eu sei que Deus é poderoso, se Ele quiser salvar, Ele vai salvar, Ele que mude de ideia. Olha só, esse é o nosso pensamento. Quando nós vemos uma pessoa nas drogas, nós pensamos assim: se Deus quiser salvar, Deus que salve. Quando vemos uma pessoa na prostituição, nós pensamos assim: se Deus quiser salvar, que Deus que salve. Ele pode, mas Deus está nos dando a oportunidade de sermos canal de bênção. Deus está nos dando a oportunidade de ir até aquelas pessoas carentes, necessitadas, que não conseguem sair do vício sozinho, que não conseguem largar a prostituição sozinho, que não conseguem sair do adultério sozinho. É preciso alguém que possa ajudar. Aí você fala assim: mas eu já fui aquela pessoa, eu já evangelizei, eu já falei do amor de Jesus, eu estou pregando, e aquela pessoa não muda, não insiste, não muda. Mas eu quero te dizer, meus amados,
Se aquela pessoa não muda, permanece. Se Deus falar para você deixar, como ele falou para Samuel, Samuel, até quando você vai orar por Saul? Se Deus te falar essa mesma coisa, largue sim. Mas enquanto Deus não falar, insista. Pregue, evangelize aquela pessoa sim, minhas irmãs. Só por quê? Porque tem um tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas aqui nessa terra. O tempo de Deus não é o meu, o tempo de Deus não é o seu. O tempo de Deus é o tempo dele, é na hora dele. A Bíblia diz assim, irmão, que Nínive era tão grande que para um homem atravessar ele, tinha que andar 3 dias a pé. Mas Nínive ia ser destruída em 40 dias. Isso significa que ele conseguiu evangelizar aquela cidade. Porque a Bíblia diz que o povo se arrependeu. Mas olha o questionamento de Jonas. Questionando a Deus. O porquê não? O porquê o Senhor não destruiu? Por que o Senhor destruiu essa planta? Jonas não trabalhou pela planta. Ele não plantou, ele não regou, ele não cuidou. E aí quando Deus veio destruir a planta, ele estava reclamando de uma coisa que ele não fez, de uma coisa que ele não cuidou, de uma coisa que ele não semeou. Aquela planta nasceu em uma noite e morreu na outra. Mas Deus não queria o mesmo para Nínive. Deus não queria, Deus queria salvar. E Deus escolheu a pessoa certa. Mesmo que ele retrucou, mesmo que ele fugiu, Jonas foi lá e evangelizou aquela pessoa. Mesmo fugindo da presença do Senhor, Jonas clamou lá no ventre do peixe por socorro. Mesmo estando errado, mesmo estando em falha, mesmo questionando, Jonas lá dentro do peixe, ele clamou por socorro. E Deus o socorreu. E você que me ouve hoje, mesmo você estando errado, mesmo você estando no pecado, na falha, mesmo você estando olhando para dentro de ti pensando, eu não sou merecedora da graça, eu não sou merecedora desta bênção, eu não sou merecedora dessa salvação, você é sim, porque o nosso Deus, ele é aquele que compadece daquele que ele ama. Ele se compadece de ti, ele te ama, ele não ama seu pecado, ele não aceita os seus erros, mas ele te ama sim. Ele não te vê como o homem vê, ele vê uma alma que pode ser mudada, que pode ser transformada. Mas independente se a pessoa vai aceitar o evangelho ou não, vai aceitar a salvação ou não, vai aceitar Jesus ou não como seu único e suficiente Salvador, nos cabe obedecer a ordem do Senhor. Nós precisamos deixar de ser Jonas, nós precisamos deixar de ter a atitude de Jonas dentro de nós, de ficar olhando para aquela situação, de ficar pensando que horas Deus vai destruir, que horas Deus vai matar, que horas Deus vai exterminar esse povo, um povo pecador, um povo falho, como se nós não fôssemos pecadores também. Não é porque somos cristãos que não erramos. Não é porque somos cristãos que somos santos. Nós estamos caminhando para a santidade. A Bíblia diz assim, sede santo, como santo o Senhor é. Então todos os dias nós temos que lutar para isso. Mas olha só o questionamento de Jonas. Deus deu a ele uma ordem. Vá. Apronte-se, vá para Nínive. E Jonas foi em direção contrária, se escondeu. Até quando você que me ouve vai ficar se escondendo do Senhor? Até quando você vai achar que você está escondido do Senhor? Até quando você vai deixar pessoas sendo colocadas em risco por causa da sua atitude, por causa do seu eu, por causa da sua razão? Até quando pessoas vão perder aquilo que tem, porque Deus te enviou, te deu uma ordem para ir lá, levar a salvação, e você está aí no seu questionamento? Até quando você vai estar em um porão, fechado, adormecido? Até quando? Não vendo o que está acontecendo do lado de fora. Que o Senhor possa abrir os seus olhos. Que o Senhor possa te dar uma nova chance. O Senhor está te dando uma nova oportunidade para fazer aquilo que você não fez, para voltar a praticar aquilo que você parou, para tomar posse daquilo que um dia você já fez tão bem.
Você evangelizava, hoje não evangeliza mais. Você pregava, hoje não prega mais. Você profetizava, hoje não profetiza mais. Hoje você foi tomado pelo comodismo, pela aceitação. Deixa a si mesmo, deixa pra lá. Deus vai fazer sim. Mas Deus quer que você seja o canal de bênção. Deus quer que você seja o canal de bênção. Não fique como Jonas. Não tenha a atitude de Jonas. Não fique dentro do teu quarto trancado. Não fique dentro da sua casa fechada. Abre-se as portas. Se você não pode usar uma internet, porque sua internet é ruim, irmão, a sua boca não é. Vá para uma janela, vá para fora do seu quintal e grite para os seus vizinhos que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor salva. Tem muitos meios de você evangelizar. Como você pode, irmão? Como Deus pode te confiar um dom, um chamado, um ministério, se você vai guardar só para você? Se você vai esconder só para você? Se você vai usar só em benefício seu? Mesmo depois que Deus ouviu o clamor, o pedido de socorro de Jonas, o livrou, deixou ele viver, Jonas ainda estava em questionamento com Deus. Jonas ainda apresentava para Deus suas razões. Eu tenho tanta razão que me dá vontade de morrer. Olha bem, que horas que Deus disse que iria matar Jonas? Hora nenhuma. Quem disse que Deus queria que Jonas morresse? Hora nenhuma. Mas o eu de Jonas falava mais forte do que a vontade de Deus. O eu de Jonas gritava dentro dele, dizendo: Senhor, o Senhor não disse que vai fazer, por que o Senhor não fez? Parece até, irmão, que Jonas evangelizou por evangelizar. Fez por fazer. Não é mesmo? Será que nós temos tido atitudes assim? Estamos fazendo por fazer? Ou estamos fazendo na certeza de que Deus vai fazer, vai salvar, vai operar, vai transformar? Que nós possamos, irmãos, ter uma reflexão dessa palavra. Qual será a sua atitude? A do Jonas fujão? A do Jonas questionador? A do Jonas cheio de razão? Ou do Jonas que foi lá e evangelizou? E houve salvação naquela cidade? Nós temos que parar, irmãos, muitas das vezes de questionar ou de apresentar ao Senhor nossas razões. Nós precisamos ouvir e obedecer. A Bíblia diz assim, que obedecer é melhor do que sacrificar. Jonas, por falta de obediência, Jonas, por desobedecer a Deus, colocou aquelas vidas em sacrifício, irmão. Que nós não venhamos assim, que nós venhamos aprender a obedecer o Senhor, porque assim obedecendo não virá tempestade contra ninguém, não vai destruir a vida de ninguém, não vai tirar nada de ninguém, irmãos. Muito pelo contrário, é obedecendo que nós vamos levar algo para alguém. Talvez tenha alguém tão fácil perto de você, sedento por uma palavra, sedento por uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo. Mas você, dentro da sua razão, tem se calado. Dentro da sua razão, tem descido para dentro de um porão e tem ficado lá. Dentro da sua razão, tem questionado e tem dito que se Deus quiser fazer, Ele faz. Se não quiser, o problema não é meu. Que nós possamos mudar nossa mentalidade. Que nós possamos mudar nossa linha de raciocínio. E parar para pensar que mais vale, irmão, uma alma do que o mundo inteiro. Se Jonas tivesse ido naquela cidade da primeira vez e uma única alma tivesse aceitado Jesus, já tinha valido o sacrifício dele. Mas a Bíblia diz assim que a cidade ouviu, entendeu, vestiu de pano de saco, se arrependeu e houve salvação naquele lugar. Não faça, irmão, e fica sentado esperando a Deus fazer. Faça na certeza de que Deus é poderoso e que Ele vai fazer, mas Ele não vai destruir, Ele vai salvar. Amém? Que com esta palavra, meus irmãos, você possa refletir. E eu quero que você feche os seus olhos aonde você está. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para mudar o nosso pensamento. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, irmão, para que nós possamos tirar de nós a nossa razão
Porque tem coisa que quem tem que tirar é nós mesmos. Nós não podemos esperar Deus tirar. Que nós possamos tirar de nós a nossa razão e colocar a vontade de Deus. Que nós venhamos esvaziar do nosso conteúdo, daquilo que nós sabemos, para fazer aquilo que Deus quer. Porque Deus disse para Josué: vá e anuncia a mensagem que eu vou te dar. Se você é daqueles que acha que não tem nada para falar, você está enganado. Porque se você abrir a sua boca, Deus vai colocar mensagem. E você vai falar sim do amor de Deus, do seu jeitinho, da sua forma, da maneira que você consegue. Mas você vai falar do amor de Deus. Não importa se você tem muito ou tem pouco estudo. Não importa se você conhece Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não importa o quanto você tem de dinheiro ou o quanto você não tem nada de dinheiro. Não importa a sua situação hoje. O que importa é que você não tem a atitude de Jonas e você é o Jonas da vez. Você é o Jonas da vez. Não com as atitudes de fugir, mas sim com a atitude de evangelizar. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho colocar nas suas mãos, Senhor, a vida desta pessoa que me ouve agora. Dessa que um dia fugiu do seu chamado. Dessa que um dia, Senhor, fugiu da ordem do Senhor. Não quis ir lá fazer aquilo que o Senhor, ó Pai, ordenou. Mas que hoje, Senhor, ela entendeu esta palavra. E ela, meu Pai querido, está com o coração ardendo, ansiosa, meu Deus. Ela está com seu coração aquebrantado para obedecer a tua ordem. Dê a ela, meu Pai, uma segunda chance como o Senhor deu a Jonas. E que ela possa desta vez se prontificar, estar preparada, mas não ir mais ao contrário, ir na direção certa, na direção daqueles que estão sedentos, na direção daqueles que estão doentes, na direção daqueles que estão aflitos, abatidos, meu Deus, naqueles que estão, ó Pai, prestes a morrer. Ó Senhor da glória, que eles possam ir, Senhor, em direção daqueles que já têm uma sentença de morte, um laudo de morte, ó Pai. E que eles possam levar vida, a vida do Senhor, a salvação do Senhor, a mudança do Senhor, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa receba agora a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, a direção do Senhor, ó Pai. E que ela consiga pôr em prática aquilo que o Senhor colocar no coração dela. Meu Deus, nós te louvamos nesta hora e te agradecemos por tudo, Pai amado, no nome de Jesus. E amém. Amém? Que você possa ficar com esta palavra. Reflita, analisa, examine a si mesmo. Amém? E aquilo que Deus colocar no seu coração, faça, porque Ele é contigo. Amém?